Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo estaremos falando sobre o maior sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem vários sinais que nós encontramos na palavra do Senhor sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um dos sinais que tem sido negligenciado por muitas das pessoas, e este é o que nós estaremos falando neste vídeo de hoje. Permaneça até o final para melhor entender este assunto. Em Mateus 24, no versículo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que surgiriam muitos falsos profetas, falsos cristos, que operariam grandes sinais e, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Jesus, ele, falando da vinda dele, dos sinais da vinda dele, ele falou que um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo seria a proliferação de muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que operam grandes sinais e a Bíblia diz, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. O apóstolo Paulo, num livro, escrevendo a carta para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 2, ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O apóstolo Paulo, ele também falou que nos últimos tempos o que ia acontecer seria uma apostasia. Muitas pessoas deixariam o verdadeiro ensino para seguir o ensino dos falsos profetas, dos falsos cristos, que trazem o ensino de demônio para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo é a presença de falsos profetas, a presença de grande apostasia, as pessoas abandonando o verdadeiro ensino do Senhor Jesus Cristo para dar ouvido a ensinos de demônios. E no livro de 2 Timóteo, Paulo escrevendo novamente para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 até 4, o próprio Paulo diz para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas abandonariam a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade e se voltarão a fábulas ou a lendas. Jesus Cristo, falando por meio do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos tempos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo já estiver às portas para voltar, muitas serão as pessoas que deixarão o verdadeiro ensino de Jesus Cristo. O ensino de Jesus Cristo seria um incômodo para as pessoas nos últimos tempos. As pessoas deixariam a verdade para abraçarem a mentira. E o livro também do apóstolo Pedro, no 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 a 3, ele alerta também da vinda dos falsos profetas que se levantariam na igreja do Senhor nos últimos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo já estivesse à porta para chegar. O apóstolo Pedro, no 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 3, ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, assim também entre vós surgirão falsos mestres, os quais introduzirão no meio da igreja, nesse caso, introduziriam heresias destruidoras ao ponto de negar o próprio Senhor que o resgatou. E também diz que muitos seguiriam os falsos profetas e por conta deles o caminho da verdade seria blasfemado.
E a Bíblia também fala no mesmo capítulo e no versículo seguinte, versículo 3, diz que esses falsos profetas, que Jesus Cristo ele falou, esses falsos profetas, movidos pela ganância, que é a avareza, o amor ao dinheiro, farão da igreja, farão de vós, a igreja, um negócio com palavras fingidas. Um dos sinais da vinda, o maior sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seria os falsos profetas pregando falso ensino, enganando as pessoas, introduzindo dentro da igreja coisas que nós não encontramos na palavra do Senhor, doutrinas que nós não encontramos na palavra do Senhor, heresias encobertas sem ninguém se aperceber, e eles vão fazer da igreja uma fonte de renda, ou farão da igreja um negócio. E Jesus Cristo, ele disse que surgiriam falsos profetas. E no livro de Apocalipse capítulo 3, nós vemos um alerta do surgimento da besta. Apocalipse capítulo 13, no versículo 11, fala da besta que emergiu sobre o mar, que tinha chifres de cordeiro, mas falava como um dragão. E essa besta, assim, no versículo 13, seguindo em diante, 13 até 14, fala que essa besta faz grandes sinais, grandes milagres para enganar as pessoas, as nações. E a Bíblia diz que ele fala como um dragão, mas tem chifres de cordeiro, representando o falso profeta, que aparenta ser o cordeiro de Cristo, mas a sua doutrina, o seu ensino, vem do dragão, vem do demônio. É doutrina de demônio, fábulas e lendas para enganar até mesmo os escolhidos. Por esta razão, amados irmãos, nós devemos prestar atenção naquilo que tem sido pregado e ensinado por ali. Jesus Cristo disse que ele viria e antes da vinda dele surgiriam falsos profetas que fariam grandes sinais. E nós temos visto nos dias atuais profetas, apóstolos e muito mais que têm se levantado no meio da igreja ensinando coisas que nós não encontramos nas Escrituras, tirando a verdadeira essência da salvação, do caminho reto e santo do nosso Senhor, pregando ensinos que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Por esta razão, nós temos que tomar cuidado para não cair nas mãos dos falsos profetas e observar esses sinais que têm acontecido no meio da igreja hoje e através dele estamos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e para todo sempre.